já trabalhei no ramo, fui sempre desse ramo, só que já desde 2006 começou a me despertar, eu comecei a buscar cada vez mais esse mundo holístico, esse mundo espiritual, e quando chegou em 2019, foi um marco da minha vida que eu disse, bom, eu agora vou me assumir como terapeuta e usar isso em maiores escalas, né? Sair do âmbito dos amigos e da família e começar a entregar mais para outras pessoas. Então, eu trabalho com terapia de florais e homeopatias personalizados, né? A cada pessoa é uma forma, eu não trato nunca a doença, eu trato o paciente. Suplementação mineral e vitamínica, que é a medicina ortomolecular. Às vezes, muitas doenças que a gente tem são frutos apenas de um desequilíbrio, de uma deficiência de mineral ou vitamina. Também sou desenvolvedor da terapia constelacional apométrica. Quando eu digo desenvolvedor, é que eu recebi intuitivamente essa técnica, uma soma de conhecimentos que eu fui adquirindo e comecei a praticá-la. Então eu sou desenvolvedor. Eu não gosto de dizer que eu criei, porque na verdade eu acho que a gente não cria nada, né? A gente acessa. Existe um campo de todas as possibilidades, existe um criador que realmente cria todas as coisas, né? E eu acho que a gente acessa o que vai ser útil para a nossa caminhada e como a gente vai poder ser útil para os outros. Então, sou desenvolvedor também da meditação biocinética, que é uma meditação específica para pessoas ocidentais, ansiosos, que não conseguem sentar e meditar, que não é uma meditação feita caminhando. Sou desenvolvedor também dos aromas frequenciais e do chocolate quântico. Tenho experiência em fitoterapia, fitoenergética, naturopatia, piramidoterapia, cura quântica estelar, que é uma técnica do Rodrigo Romo, onde ele passa os conhecimentos que são símbolos energéticos, assim como o Reiki tem 9 símbolos. A cura quântica estelar a gente trabalha com mais de 400 símbolos. Então a abrangência é bem completa, bem profunda, e isso me ajuda muito no trabalho de apometria. Eu utilizo bastante a cura quântica estelar no trabalho de apometria. Também tenho um pouco de conhecimento em alquimia, magia divina, apometria, EFT, PNL, radiestesia, meditação dinâmica, que é uma meditação ativa, que é muito das técnicas do Osho, e que utilizo também muito para crianças, né? Que crianças, às vezes é mais fácil de colocar elas num estado meditativo do que os adultos. Mas tem que ser uma meditação específica para elas. Não é fazer elas sentar com toda aquela energia e achar que elas vão meditar, que não é bem assim. Mas tem uma técnica que é fácil fazer elas meditarem. Sou escritor do livro Sair para uma Caminhada e as 11 lições que aprendi do Brasil ao Chile. Isso é uma viagem peregrinativa que eu fiz em 2019, que eu fui até o Chile. E um eterno pesquisador e praticante de física quântica, espiritualidade, Vedanta, yoga, constelação familiar, medicina integrativa, e entre tantas outras coisas. Pode passar. Bom, então meu propósito de estar aqui é justamente que normalmente a gente às vezes ouve alguma coisa e aí entra no ouvido e sai no outro. A gente sai do lugar da mesma forma que chegou, né? E o meu propósito é fazer vocês se movimentarem, sair da onde estão para um próximo passo, seja um degrau, seja um pequeno passo, mas com o que eu vou apresentar aqui, espero que ressone no coração de vocês, espero que alguma coisa faça vocês chegarem em casa e eu aprendi com o Dr. Leir Ribeiro que fala, quando a gente vai falar de um bom palestrante, o que é um bom palestrante? É aquele que você sai e diz, mas quanto conhecimento apresentou aquele rapaz? Não, esse não é um bom palestrante. O bom palestrante é quando vocês chegam em casa e vocês se lembram e começam a olhar tudo que foi falado dentro de vocês. Começam a pensar em vocês, começam a usar, aquilo que foi falado eu posso usar na minha vida. Então esse é o bom palestrante. É que vai fazer vocês sair do lugar onde vocês estão. E para isso é necessário realmente
aquela apresentação para vocês se colocarem num estado receptivo, né? Isso tudo tem uma dinâmica de ordem, que a gente trabalha muito nas constelações sistêmicas e tudo isso tem um movimento energético. Bom, então, inicialmente não tem como falar de apometria sem falar de física quântica. Não vou massacrar vocês em teoria, mas eu vou trazer apenas alguma coisa básica para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui. Então eu trouxe apenas um princípio hermético, que são princípios que o Hermes Trismegisto, há 2.500 anos antes de Cristo, sintetizou, que tudo está em movimento, tudo vibra, é o princípio da vibração, tudo vibra. Então quer dizer que nada está parado nesse universo. Agora mesmo vocês acham que estão sentadinhos aqui, paradinho, mas o planeta Terra está girando em torno do Sol a 100 mil km por hora, em torno do seu próprio eixo a 1.700 km por hora. Então isso não está parado. E mais, isso aqui vocês acham que isso é louça? Isso aqui são átomos vibrando. Tudo são átomos vibrando. Tudo. Então, é impossível ficar parado num universo que tudo está em movimento. Então a gente está na hora de se movimentar. Pode passar. Então ficar parado, a gente sempre busca querer ficar parado, mas quem busca isso é o nosso ego, ficar na zona de conforto. Então eu pergunto a vocês, aonde vocês estão na zona de conforto, em qual quesito na vida de vocês? No quesito físico, mental, emocional ou no espiritual? Aonde vocês estão parados? No quesito profissão, financeiro? Vocês estão buscando a zona de conforto nesse quesito? Vocês estão na zona de conforto? Na saúde de vocês? Vocês estão parados nesse quesito? Ou nos relacionamentos? Esses três, profissão e finanças, saúde e relacionamentos, todo ser humano busca, né? Equilíbrio disso. Mas buscar a zona de conforto é buscar parar, estar parado. E como eu disse, tudo está em pleno movimento, sempre. Não tem como ficar parado no universo que está tudo em movimento. Então, quem busca a zona de conforto é o nosso ego. O que é nosso ego? É um personagem ao qual nós interpretamos aqui. Ele tem uma importância? Tem uma importância. Ele distingue uma pessoa da outra. Esse ego é uma roupagem que eu visto aqui, um personagem nessa vida. Eu estou interpretando o personagem Rômulo. E a Lili está interpretando a personagem Lili nesta vida. E assim a gente já foi, João, José, Maria e etc. Bom, então quem busca a zona de conforto é o que há de divino dentro da gente, é o nosso espírito ou é o nosso ego? Claro que é o nosso ego, o nosso divino quer evoluir, ele quer crescer, ele quer construir, ele quer doar. Pode passar. Então o princípio da vibração, de tudo vibra. Então, por que é importante saber esse princípio? O que vai adiantar a vida de vocês? É que saber que nada está parado e que tudo, se eu pegar um microscópio, se eu pegar agora, vocês estão olhando um corpo, um ser humano, um corpo. Aí vocês vão diminuir um pouco o foco, vão ver que ver que são um conjunto de órgãos, vários órgãos, quando vê, um fígado, aí tu começa a diminuir, daqui a pouco chega em moléculas, daqui a pouco chega em átomos. Coloca um microscópio de alta precisão, tu vai ver que tudo é formado por átomos. Então, o átomo é a matéria básica de tudo que existe aqui. Desde uma xícara a um ser humano, até ao ar, que a gente não enxerga. Tudo é formado por átomos. E o que diferencia? Como é que se diferencia? O que diferencia são os átomos vibrando numa intensidade maior, vibrando mais rápido, e a aglomeração das moléculas. As moléculas são um conjunto de átomos. E a aglomeração é o que diferencia uma xícara de um ser humano, de uma garrafa. Mas, na verdade, a matéria-prima de todos nós é átomos. Pode passar. Então,
eu falei todo esse negócio aí de átomos e vibração para falar sobre vibração dos sentimentos. Por quê? Tudo que a gente vibra, tudo que a gente é o que a gente vibra. Ou seja, calma aí que eu vou explicar. Tudo que a gente sente emite uma vibração que dá para ser medida em hertz. E esse cara aí, da escala Walker, sintetizou, colocou cada sentimento representa uma vibração, é uma frequência de onda. Então, aí que tá. Aí eu pergunto a vocês, qual é a frequência que vocês estão vibrando? Como é que está o dia de vocês? Vocês estão oscilando aonde? Então, agora vocês bem sabem que, claro, o planeta em si já vibra muito no medo. Agora, com todo esse movimento que aconteceu, vibrou mais ainda. Então, se a gente está vibrando no medo, como é que a gente vai conquistar o que a gente quer? Para conquistar o que a gente quer, a gente tem que estar vibrando lá em cima, lá no amor, na alegria, 540 Hz, 500 Hz. Para a gente curar feridas emocionais, a gente precisa vibrar ali em 350 Hz, na aceitação. Mas se a gente está vibrando na culpa, na vergonha, no medo, dificilmente a gente vai alcançar. Então, a grande maioria das pessoas, elas têm picos de alegria, vão lá em 540 Hz, mas, ao mesmo tempo, elas estão com medo, elas estão com raiva, com orgulho, e baixo. E elas passam a maior parte do dia aqui, ó, de 200 para baixo. E aí reclamam, eu não consigo conquistar o que eu quero, não consigo realizar o que eu quero na minha vida, eu não consigo atrair pessoas como eu quero, como eu gostaria, pessoas boas, só atraio traste, né? Só perco dinheiro, e assim vai, né? Eu não consigo trabalhar no algo que eu quero, eu me sinto um escravo, eu me sinto atado, e assim vai. Então, por quê? Porque está vibrando a maior parte do tempo ali embaixo. Acho que você já sabe disso, na grande maioria dos espíritos que estão nos umbrais, a principal sentimento lá é culpa, né? Então, segundo, depois é o medo, mas a maioria está lá por culpa. E você sabe que o umbral não é um lugar físico, né? É um lugar de consciência. Então, a pessoa vibrou culpa. Claro, a gente aqui está no corpo físico, a gente já não vai lá para o umbral na hora que a gente se sente culpado. Mas à medida que a gente desencarna e se está nesse processo de culpa, autoculpa, vai direto. E aí que tá. Um exemplo disso aí é que para baixar a vibração é muito fácil. Fechou no trânsito ali, tu já xinga, já manda tudo, né? Mas e aí depois para subir? Tu descarrega uma raiva, tu tá com medo, o teu cortisol, os hormônios já respondem imediatamente, né? Para ver a perfeição do corpo humano. E aí tu passa o dia inteiro com medo, com estresse. O cortisol é um hormônio que é despertado em situações de emergência. Todos nós e os animais têm. Por quê? É sobrevivência. A gazela vê o leão, o cortisol dela sobe e ela consegue correr muito mais. Bom, e nós? Como é que a gente está fazendo? A gente vê uma notícia ruim na televisão, sobe o cortisol, só que a gente não corre, não gasta aquele cortisol. E aquilo fica, aquele veneno fica circulando ano após ano no nosso sangue. E aí? Então, nos mantém numa baixa vibração. E aí nos mantém no medo, todos aqueles sentimentos ali que vocês, no sofrimento, na mágoa. Então, é muito fácil baixar, mas para elevar depois, e para se conectar com o divino, para se conectar com Deus, para se conectar com a alegria de viver, com amor pelo próximo, tem que elevar, não tem outro jeito. Então, pode passar. Então, nós somos o que vibramos. É isso que nós somos.
Então, quando chega um mentor ou alguém que tem um poder de clarividência de enxergar auras, ele enxerga a aura da pessoa, ele conhece aquela pessoa, ele sabe o que ela é pela cor da aura, por quê? Conforme a vibração daquela pessoa. Então eles nos conhecem pelo que a gente vibra, não pelo que a gente fala ou a gente se mostra. Então, até mesmo quando vem um espírito, vamos dizer, de luz, entre aspas, vem bem bonito, loiro, de branquinho, asas, mas o que vai determinar se ele é aquilo ali que ele se mostra é o que a gente sente, que é a intuição, que é a forma de mediunidade mais, vamos dizer, assertiva, porque a gente vai no coração para coração. Então, e a gente, envolto em tantos problemas, a gente anula tanto a nossa intuição, né? A gente desconsidera. Por quê? Porque a mente está agitada e a gente não está permitindo a nossa conexão com o divino, que é a forma de conexão, uma das formas, né? É através da intuição. Então, todo pensamento, tudo que a gente pensa, gera um sentimento, e isso gera uma ação no nosso dia. Então, o que a gente está pensando durante o dia? Vamos começar a analisar os pensamentos, é um caminho de autoconhecimento e de autocura. Então, se a gente está pensando só coisa ruim, opa, tem coisa errada, para tudo. Vou sentar, e aí vem a meditação que eu vou falar lá no final. Então, todo pensamento gera um sentimento, gera uma ação. E aí é a forma como a gente responde nas nossas ações, no nosso trabalho, na nossa relação com a família. É com o que a gente está sentindo. Pode passar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, agora falando um pouco a ciência e a espiritualidade, até o ano 300 depois de Cristo, elas eram juntas, elas andavam juntas, não era essa separação que se tem hoje, elas andavam juntas, uma apoiava a outra e as coisas aconteciam. E as curas aconteciam e não tinha tantos problemas, tinha os problemas, mas eram resolvidos de uma forma mais harmônica. Claro que tudo faz parte da evolução, nós, querendo ou não, embora a gente veja ainda muita primitividade, muita animalidade no ser humano, o planeta é um planeta de prova e expiação. Estamos passando por um processo de transição para ser um planeta de regeneração. Então a gente vem mudando, a gente vem melhorando, embora sejam passos lentos, mas lentos, uma visão limitada que eu tenho aqui, mas em uma visão de universo, uma visão de eternidade, é o tempo que tem que ser e ponto. Bom, então a física quântica ela veio para unir, a mecânica quântica veio para unir a ciência e a espiritualidade. Por quê? Porque aquelas coisas que eu falei lá no início e muitos experimentos da física quântica, eles conseguem provar. As pessoas ainda precisam de provas. Quem não vive uma vida espiritual, ela precisa de prova. Então os cientistas da mecânica quântica, eles conseguiram N provas que não é só a vida material, não é só sólido. E o maior exemplo disso é o vento, não é sólido, o oxigênio. A gente não enxerga, mas está aí. E tem coisas mais sutis ainda que a gente não enxerga, mas estão aí. Pode passar. Então a apometria, como eu tinha falado, eu não vou trazer muita teoria sobre a apometria, eu vou trazer mais na parte, uma visão filosófica, né? Como a gente pode introduzir o conhecimento apométrico na nossa vida. E ela significa além da medida. Esse termo foi dado, a apometria é muito antiga, ela já é lá da Atlântida, assim como a Umbanda também, são coisas que foram resgatadas de novo para a Terra, foram afastadas por um tempo. Lá no Antigo Egito também se usava a apometria, foram afastada por um tempo pelo mau uso, e porque o ser humano começou a usar egoisticamente para dominar, aquela coisa toda. Mas lá em 1960 o Dr. Lacerda trouxe com esse nome, né? Óbvio que foi intuitivamente que ele recebeu, e começou a desenvolver esse trabalho. E ela nada mais é que
são práticas de tratamento energético e espiritual. Bem sintético, assim, falando bem, resumindo. Pode passar. E a área de atuação da apometria pode ser em saúde, relacionamentos familiares ou relacionamentos conjugais. A gente é literalmente além das medidas. À medida que a gente começa a trabalhar com a apometria, a gente vai vendo que dá para ir mais longe, Claro, a gente vai conforme a nossa hierarquia espiritual permite e nos orienta, conforme a nossa consciência tem condições de assimilar até onde a gente pode ir. Não é pela minha vontade, é pela vontade do ego. Então, a gente também pode questões de propósito de vida, desvinculação de contratos, maldições e magias negativas, algo que a gente consegue fazer bastante com a apometria, limpeza e harmonização de miasmas, larvas astrais, formas, pensamentos negativos, de pessoas, de ambientes, tudo isso a gente trata com a apometria, remoção de chips do astral inferior, implantes, cirurgia astral, consegue fazer também com a apometria, resgate de espíritos, resgate de consciências escravizadas. Ultimamente mesmo eu venho presenciando bastante essa questão de consciências escravizadas, fractais de alma, que são, vamos dizer, quando a gente fala em almas gêmeas, é que a gente reencontrou um fractal, é um irmão, é como se fosse vou trazer para um exemplo físico, uma árvore, uma mangueira, tudo cheio de fruto. Aquela mangueira deu 144 frutos, 144 fractais. Cada fruto daquele tem um código genético daquela mangueira. E eles todos são irmãos, só que cada um tem uma característica. E isso acontece também conosco. Tem uma árvore mãe, vamos dizer, uma mônada, que libera para experienciar a vida 144 fractais, seres. E esses seres, cada um vai tendo as suas experiências. E muitas vezes a gente reencontra, às vezes tem fractais nossos, irmãos de alma, que estão numa situação mais delicada, e talvez às vezes a gente serve de instrumento para ajudar, para resgatar, eles já estão vibratoriamente, a gente vem sentindo, e aí às vezes a gente está incomodado por alguma coisa, e passando por ansiedade, ou N situações, e às vezes é necessário fazer um resgate de um fractal de alma, e também tem fractais nossos que estão mais evoluídos também, que estão nos ajudando. Isso tudo a gente consegue trabalhar na apometria. E mais? Que eu falei, consciências escravizadas são vivências que dessas ou de outras vidas que a gente quis alguma coisa e tal, tomou, vamos dizer, teve um trauma ali naquela situação, e ficou aquele trauma, e tu ficou preso naquela situação. E tu fica vivendo, aquela consciência está lá, naquele espaço-tempo, vivendo aquele looping negativo, e aquilo, claro, está interferindo na tua vida. Então, às vezes a gente vai lá, acolhe aquela consciência, alinha na linha do espaço-tempo de novo, é feito esse acolhimento, esse tratamento, e desvincula ela daquele trauma lá, e aí tudo segue harmonicamente. Clones, astrais, e alinhamento de consciência, que eu já falei, e deslocamento na linha de temporal, espaço e tempo. Com a apometria a gente consegue andar de uma forma bem eficaz aqui para a nossa realidade que a gente vive. Eu não sei se quantos aqui já trabalharam ou já receberam a apometria, já receberam tratamento de apometria? Tá. E quantos trabalham com a apometria? Tá. Alguém tem alguma pergunta? Tá todo mundo bem? Pode fazer a pergunta, pode perguntar. Não quer agora? Depois, talvez.
vai perguntar. Então, a gente tem a gente responde, tudo é hierarquia, tudo precisa ordem, né, para as coisas andarem. Uma casa, um trabalho espiritual. Então, eu trouxe aqui como mais ou menos funciona. Lá em cima de tudo é Deus, o Criador, que alguns chamam de o todo, de alguns chamam de universo, alguns chamam a fonte criadora, não importa. Há quem criou toda essa perfeição, nos mínimos detalhes. Há quem são consciências superiores que criam planetas. Então há um Criador. E aqui no planeta Terra, embaixo do Criador, vem nosso Mestre Jesus, e vem sustentando aí a humanidade para que ela dê esse salto quântico, aproveite essa transição aí para evoluir, para sair dessa prisão. Na verdade é isso. Alguns chamam de Sananda, né? E alguns chamam de Yeshua. Depois vem os arcanjos, anjos, Elohim, serafins, querubins. Eu não tenho muito conhecimento de Elohim, serafins e querubins, mas eu sei que eles estão presentes nos trabalhos. Os orixás, que são tronos divinos da natureza, e claro que a gente sabe que às vezes os orixás gostam, o ser humano, para entender, ele precisa personificar, botar num personagem humano, mas os orixás não são aquela historinha que conta, aquilo é mitologia, é mitos para as pessoas se guiarem por aqueles mitos. Eles não são um cara lá com uma espada, não, aquilo é um orixá, uma energia, não tem um corpo. Então, e aí claro que é importante saber dos orixás, onde são os pontos de força dos orixás. Às vezes a gente está precisando de uma energia X, a gente vai lá naquele ponto de força. Se eu estou precisando de uma energia de equilíbrio, de justiça, eu vou lá na pedreira, que aí é o orixá Xangô, o trono masculino da justiça, que vive lá na pedreira. E lá eu consigo me conectar mais com aquela energia. Então, isso tudo são energias. E a gente busca a energia que a gente está precisando. Os comandos estelares estão muito presentes na Terra, nos ajudando aqui demais. Posso citar um que é o que está mais próximo, que seria o comando do Santo Esmeralda. Tem tantos outros, é muito amplo isso. E os linhas de frente, né? Nossos guardiões e guardiãs, tão mistificados, tão discriminados, mas eles não estão nem aí, eles estão aí para trabalhar. Eles não estão nem aí se dizem que Exu é diabo, que isso, que aquilo, que Pombagira é aquilo, isso. Para eles não importa. Eles sabem quem eles são. Claro que no meio houve muita distorção, como tudo na Terra é distorcido. Houve muita distorção em relação a essas entidades, mas eu vou trazer só um toquezinho sobre isso, para não aprofundar muito, porque estaria uma conversa bem longa. O nome Exu, e eu não gosto de falar o nome Exu porque vincula a religiosidade, né? Mas o nome Exu ficou muito discriminado, que é o nome dado aos guardiões, e é um nome muito voltado à nação africana e à Umbanda. Mas ficou muito discriminado por quê? Porque espíritos de baixa evolução, aproveitadores, com conhecimento magístico, com conhecimento, só que com pouca moral e baixa evolução, vamos dizer, eles se aproveitavam e chegavam lá perto do médium, que todo espírito se aproxima do médium conforme a sua vibração. Chegava lá e dizia, eu sou o Exu fulano. E o médium não sabe, não percebe, está vibrando baixo, aceitava. E aí já seguia trabalhando ali naquela gira de Umbanda com o Exu fulano. Mas ele está se passando pelo Exu fulano. É a mesma coisa que eu botar uma farda de policial e chegar a abordar um cara ali na rua e dizer, eu sou polícia militar. E não sou, estou só usando a farda e não sou. Mas os guardiões, o trabalho dos Exus e das Pombagiras, eles são a polícia da Terra. Eles trazem equilíbrio, eles trazem
a lei, eles prendem, eles soltam, eles fazem a coisa acontecer. Eles, claro que existem vários níveis de guardiões, desde guardiões estelares até os guardiões que ficam mais tipo segurança, né? Então, aí que está. Qual é a diferença? Existem Exus que trabalham pela lei maior. A lei maior é a lei de Deus. Eles não interferem no livre-arbítrio do próximo. Então, esses Exus são os Exus de verdade. Os outros são fake, os outros são fantasiados de policial e querem... Aí, claro, eles se aproveitam, eles vão lá e pedem coisas, fazem barganha, né? Troca. Quem pagar mais, eles vão fazer. Às vezes fazem alguma coisa pro bem, às vezes também se pedirem pro mal, quem pagar, eles fazem. Mas não são Exus que estão trabalhando na lei. E muito desses Exus que não trabalham para a lei, depois recebem, à medida que eles começam a também, que são seres, todos estão em evolução. Eles começam a se sensibilizar, eles começam a ver que aquele caminho não tem futuro para eles. Daqui a pouco eles recebem um convite de Exus e guardiões de lei, e eles, olha, vocês querem trabalhar aqui com a gente? Mas aqui é assim. Aí eles... Sim, não. Alguns aceitam, muitos aceitam, né? E alguns não. E tudo certo, e segue o baile, cada um. Então, para trazer eu gosto de trazer uma comparação sempre com as coisas que a gente vive na Terra. Os guardiões de lei, né? Existem os guardiões tronados, coroados, são vamos dizer, hierarquias, patentes. Então, os guardiões seriam a polícia. Então, tem polícia militar, tem segurança de particular aí que fica cuidando das casas, tem a falei militar, civil, federal, né? E assim vai. Então, tem vários graus, então cada um, e os guardiões é a mesma coisa. Deixa eu ver. Tá, então, e quando a gente fala de apometria, não tem como, ali eu falei das hierarquias de trabalho, falei dos guardiões agora que eu dei essa ênfase, e claro, tem todas as outras entidades de Umbanda. Por que a Umbanda é tão próximo da apometria? Porque a Umbanda ela foi, na verdade, a Umbanda é brasileira, né, é uma religião brasileira, e ela foi trazida para a Terra, como eu já tinha falado, é uma religião, uma doutrina que tinha lá na antiga Atlântida. E ela foi, vamos dizer, retornou para a Terra em 1908. Ela foi uma religião para acolher os ex-escravos, para acolher a classe marginalizada. Fazia pouco que eles tinham sido soltos, por isso que ela ficou tão africanizada, porque ela foi adotada pelos escravos. Então você sabe que em seguida que aboliram os escravos, os negros não eram permitidos entrar em alguns centros espíritas, não é permitido entrar em vários lugares. E a Umbanda veio justamente para acolher a classe marginalizada, que eram os índios, os negros e a cruza deles. Então, olha que, por isso que os arquétipos são de humildade, são numa fala simples, não são falas rebuscadas, por isso que as entidades se apresentam assim. Mas não quer dizer, como eu disse ali, guardiões, eles não têm religião, no astral eles não têm religião nenhuma. Tem comandantes estelares que chegam, vêm trabalhar e chegam como caboclo, mas são comandantes estelares e ele chega como caboclo, de índio. Mas ele sai, ele bota a roupa dele de comandante estelar e segue o trabalho dele, não está nem aí. E os guardiões a mesma coisa. Então, e os pretos velhos a mesma coisa. Pode passar. E aí lá no último, lá somos nós, os encarnados. E pode passar. Então, qual é o objetivo em trabalhar numa equipe apométrica? Então, eu trouxe já mais essa forma para falar do trabalho, como a Thais tinha falado, que tinha várias pessoas interessadas em começar a conhecer esse tipo de trabalho e a executar. Então, qual é o objetivo? Aí eu deixo a pergunta para vocês: qual o objetivo que vocês têm dentro do coração de vocês para trabalhar com a apometria? É ajudar o próximo? É a caridade? É servir a Deus? É a fraternidade?
São conceitos diferentes, é importante a gente internalizar o que é cada coisa quer dizer. Porque a fraternidade mesmo. Fraternidade mesmo é ajudar o próximo, mas no mesmo nível do próximo, te colocar no lugar dele. É usar a compaixão, né? E às vezes a caridade é necessária, às vezes a caridade, algumas pessoas usam a caridade de forma ainda egóica, mas não tem problema, é melhor do que não fazer nada. Então aí, o que é uma caridade egóica? É subir aqui em cima dessa cadeira e dar para o cara que vem aqui receber lá embaixo. Eu estou te ajudando, fazendo um favor, professor. Na verdade, toda ajuda que a gente presta, a gente está ajudando a nós mesmos. Os maiores beneficiados somos nós mesmos. Então, quando a gente está qualquer trabalho que seja, espiritual ou físico, que a gente está servindo ao próximo, vocês percebam que aquela troca, quando o outro recebe e tu sente a gratidão, aquilo há uma troca energética naquele momento, aquilo te preenche, mesmo que tu não esteja ganhando nada, vamos dizer, tu não estás materialmente, mas aquilo te preenche e nesse preenchimento já desperta vários hormônios, um deles é a ocitocina. Pode passar. Por que isso? Porque todo ser aqui na Terra ou em qualquer lugar, ele quer se sentir útil. É só por isso. Todo ser quer se sentir útil para alguma coisa, para alguém. Então, às vezes a gente está sendo útil para o filho, já está valendo, está te preenchendo, daqui a pouco sendo útil para uma família, mas daqui a pouco tu quer expandir, tu quer ser útil para outras pessoas, e assim vai. Então isso faz parte da nossa evolução. Não existe certo e errado. Dizer, eu tenho que fazer tal coisa. Não, tem que fazer conforme consegue. E sem peso. Tem que ser natural, tem que ser com alegria, com amor mesmo, incondicional. Então o primeiro passo que eu deixo assim, que para a gente começar a trabalhar numa equipe apométrica é nós nos ajudarmos. Esse é o primeiro passo. Se a gente se ajudar, fica difícil ajudar o outro, né? Se eu não tenho o que dar, se eu não tenho para mim, como é que eu vou dar para o outro? Então o primeiro passo é nos ajudarmos. E para isso, aí talvez alguém diz, não, mas como que vai te colocar em primeiro lugar? Isso é egoísmo? Não, eu vejo que uma forma mais altruísta que a gente tem para o universo é nos colocarmos em primeiro lugar. Porque eu estando bem, as pessoas que chegarem perto de mim vão sentir essa energia. E eu vou poder contaminar elas com coisas boas, e não com coisas ruins. Então olha quanto que é altruísmo. Quanto eu posso ajudar só cuidando de mim. Só cuidando de mim, me conhecendo melhor, me libertando de sentimentos, pensamentos que estão me limitando, que são negativos, julgamentos. A gente começa a se libertar dessas amarras que nos prendem lá na baixa vibração. Então, autoconhecimento, para mim, é a grande base, o autoconhecimento. E o autoconhecimento a gente obtém através do conhecimento, né? E depois a experienciação. Conhecimento a gente lê, estuda, ouve, e depois a gente começa a experienciar aquilo que a gente leu, estudou e ouviu. É o segundo passo. E depois, o terceiro passo da aprendizagem é ensinar o outro que sabe menos, mas que continua aprendendo. É o que a gente está fazendo aqui. Vocês estão escutando, muitos já devem estar experienciando dentro de si, que vão experienciar na rua, isso que a gente está conversando. E eu continuo aprendendo aqui. Eu estou falando isso, mas eu estou aprendendo. Continuo aprendendo. Então, a interação com outras pessoas é muito importante. É uma grande ferramenta de autoconhecimento, porque é muito fácil eu ser zen, socado lá numa montanha, meditando sem entrar em contato com ninguém, né? É barbado. Se eu não tenho problema de ficar sozinho, para mim fica fácil aí. Mas vai aqui, mora em Pelotas, pega o trânsito aí, às 1h30 da tarde, às 6 da tarde, e te confronta com pessoas
com grandes diferenças. E aí que está, quando a gente se confronta com a diferença do outro, é um baita exercício de autoconhecimento, de tolerância, de ver o que está te incomodando no outro, usar o outro como espelho. O que está me incomodando tem dentro de mim? Como se manifesta dentro de mim essa coisa que me incomoda tanto no outro? Começar a fazer perguntas para si mesmo, né? E a tua consciência vai te trazendo a clareza. E assim a gente vai expandindo a consciência e mudando. E isso é eterno, né? Não é 1 ano, 2 anos, uma vida. Isso aí é para sempre. Então, e a prática do bem é uma ótima forma de autoconhecimento. Isso aí só agrega. Tudo que a gente dá, a gente recebe. Então, olhar para dentro de si, nesse caminho de autoconhecimento, olhar para dentro de si é importantíssimo. E a das melhores ferramentas é a meditação. Eu quis teimar bastante, achando que eu queria evoluir sem meditar. Não, vou ler, vou buscar, vou ver vídeo. Chegou uma hora e disse, não tem como. Não tem como, tem que meditar, porque tem muita coisa guardada, a gente tem que botar, a gente tem muita coisa. E a gente tem que abrir espaço. Então, através da meditação a gente consegue tirar isso que já não está servindo mais. E tudo que a gente guarda é uma energia vibrando. E aquilo está vibrando dentro da gente. Então a gente tem que... É como se fosse o tapete. Ah, não, bota só para baixo do tapete. Bota para baixo do tapete. Daqui a pouco o tapete está dessa altura. Daqui a pouco a gente tropeça no tapete porque está muito alto. E aí? Então, com a meditação a gente começa a olhar para essas coisas de uma forma consciente. E a meditação, justamente, ela faz com que a gente olhe para essas coisas sem julgamento, aceitando, digerindo, e assim vai esvaziando, vai abrindo espaço para coisas novas entrarem. E agora a gente vai para a parte da mediunidade, que é conexão com a sua hierarquia espiritual. Através da mediunidade a gente começa a nos conectar com a nossa hierarquia espiritual. São os seres que estão acima de nós, que estão acompanhando a nossa encarnação. E isso faz parte do autoconhecimento. Todos nós aqui que já andamos em alguns centros de tudo que é jeito, a pessoa chega lá com uma mediunidade um pouco aflorada e desequilibrada, e tem que desenvolver, tem que trabalhar. Para mim, a primeira coisa que eu digo é que não tem que te autoconhecer. Depois a gente vê o que vai fazer. Tem que te autoconhecer. E aí, claro, a gente começa a ter um equilíbrio emocional, e aí a mediunidade não fica tão descontrolada. Claro, tem casos que precisa fazer tudo junto. Botar para trabalhar também. Pode passar. Então, desmistificando um pouco da meditação, que aqui no Ocidente, quem não tem essa prática, às vezes é um pouco mistificada, acha que é muito chato, né? Eu também pensava isso. Muito chato sentar e ficar respirando e observando meus pensamentos. Né? Não, mas não é assim. Não é assim. É muito mais agradável isso. A meditação é um processo ativo. Ela não é ficar. Não, ela é ativo. É autoobservação. Tu vai além da tua mente. Aqui no início é um exercício. É como treinar músculo. Tu começa a levantar, num dia tu começa a levanta 10 quilos, aí fica todo dolorido, mas daqui um dia tu está levantando 50. Mas é exercício, é prática. Então, quem nunca meditou, pegar e dizer, sentar meia hora e meditar é que jeito, a pessoa não consegue ficar 2 minutos. A mente parece que está dentro do liquidificador ligado. E aí, quando tu começa, mais pensamentos vêm. Mas aí que está. É exercício. Começa com poucos minutos, 2 minutos, 5 minutos. E te torna um observador do que vem dos pensamentos. Lembram lá no início que eu falei? Pensamento gera um sentimento que gera ação. Então, se tu conseguir observar os pensamentos que estão vindo, através da meditação, vocês vão saber o que está levando as ações de vocês, o sentimento de vocês está sendo levado. Às vezes vocês estão sendo conduzidos para um lugar tortuoso que nem é da vontade de vocês.
Chega um ali que não quer o bem de vocês, chega no ouvidinho de vocês e fala assim, tu é um inútil, tu é um fracassado. E aí esse pensamento entrou e aí te já permite sentir isso. Bom, e aí como é que vai refletir as tuas ações? Vai refletir como um fracassado. E tu vai te sentir assim. Já que tu permitiu entrar. Mas à medida que tu começa a exercitar a meditação, vem um pensamento desse, tu já liga parece que liga um alarme, né? Opa, da onde veio isso aí? Não é meu. Respira. E já, claro, aí tu já botou a luz naquilo ali, já olhou. Ele já não te leva mais. Então, à medida que tu começa a praticar, tu vê que tem vários pensamentos que não são nada saudáveis, que estão vindo. Mas à medida que tu começa a praticar a meditação, tu tem consciência disso. E à medida que tu olhou, tem consciência, botou consciência, deu. Aí já muda a conversa. Aí tu já tem o autocontrole. Já controla, começa a assumir as rédeas da tua própria vida. Então, a meditação ela é importante para a gente sair dessa identificação com o ego, né, que é instintivo, totalmente instintivo, que só pensa em garantir a sobrevivência. Mas a gente comer, dormir, fazer filhos, isso até uma formiga faz, né? A gente vem para uma coisa a mais, né? A gente é ser humano, irracional, a gente pode fazer além, né? E nos conectar com a centelha divina, nos conectar com um Deus que há dentro da gente, a partícula de Deus. Então a gente tem uma semente do Criador dentro da gente. Mas para nos conectarmos com essa partícula, com essa centelha, a gente tem que ir além da mente. Eu gosto de usar uma analogia de meditação que é assim, ó. Olha no horizonte, olha ali para o lado de Rio Grande, ali Santa Vitória, que é bem plano. Tu olha no horizonte e teu olho vai longe, tu olha longe. Até onde teu olho alcança é a mente. A partir de onde teu olho não alcança mais, começa a meditação. Aí sim, aí é além da mente. Bom, pode passar. Alguém tem alguma pergunta? Senão vou cansar falando. Pode fazer. Eu já pratiquei meditação, hoje não mais. Sim. Mas o ano assim, ó, que eu pratiquei foi o ano mais equilibrado da minha vida, sabe? Tudo de bom aconteceu, tudo foi encaixando, tudo foi. Que maravilha. Bem, sabe? Mas é que depois a vida vai tomando outro rumo, né? Exatamente. E tudo é. Tudo na nossa vida, o ser humano tudo são hábitos, né? Rituais. O ser humano é movido por rituais. Pode ver, todo dia, se tu olhar todo dia, é praticamente um ritual. Tu acorda, tá o horário, tu vai lá, tu vai no banheiro, né? Escova os dentes, não sei o que. Tem um ritual, cada um tem o seu ritual. De várias coisas. Tal horário tu vai fazer comida, tal horário tu vai almoçar. Existem vários rituais durante o dia. E todo ser humano é movido por rituais. E aí que tá, colocar a prática da meditação dentro dos teus rituais, seja eu sempre em grupos assim, que a gente tem o nosso grupo de estudo e até em palestras eu sempre gosto de dizer assim, ó, se tu não tem 10 minutos da tua vida para a pessoa mais importante, que é tu mesmo, tu não tem vida. A pessoa mais importante na vida de vocês é vocês. Não é filho, não é marido, não é mãe, não é ninguém. A pessoa mais importante é vocês. Então, se tu não tem 10 minutos para ti, tu não tem vida. Então, 10 minutos já dá uma diferença na vida da pessoa. Sentar, porque, claro, no início é agitado, a mente dá uma... E aí a gente diz, mas eu comecei a meditar e minha mente ficou mais agitada. Não, é que agora tu está olhando para os pensamentos. Ela estava agitada igual, só que tu não estava olhando. Mas então, começa a praticar e coloca nos teus rituais. 10 minutos. Daqui a pouco, vocês vão ver que você senta 10 minutos e 10 minutos passa num estalar de dedo e diz, é sinal que tu já está conseguindo ir além, já pode aumentar os minutos. Mas é fantástico. Já começa a sentar e silenciar, ficar no silêncio.
E é fantástico quando a gente consegue ficar conectado com o nosso silêncio interior. O quanto de crescimento e serenidade nos dá. E é algo totalmente ativo, não é dizer, passivo. E aí vem algum pensamento, tu olha para ele, às vezes é algum trauma lá, já olha, então é um processo ativo, não é só pegar e ficar. Até eu sempre aconselho que, claro, no início às vezes as pessoas não têm prática, use até a meditação guiada, mas depois tente se desvincular da meditação guiada, tente fazer só através da respiração. Claro, tem N técnicas, né? Eu faço uma meditação dinâmica que a pessoa que nunca meditou silencia na hora, mas aí é um pouco agitado, não dá pra gente fazer aqui. Mas outro dia a gente pode combinar. Não, vamos lá. Então, apometria, como eu falei, né? Teoria, ler, estudar. Primeiro passo. Segundo passo é experienciar em si mesmo, né? Através do autoconhecimento, autocura, limpando críticas, limpando crenças, julgamentos, medos. Então não tem como a gente viver com medo e querer ser um trabalhador num centro apométrico. Ou culpa. Não tem como, né? Então chega ali, te confronta com o irmão. É importante, outra coisa que não está aí, mas eu acho muito importante eu ressaltar, que em algumas doutrinas religiosas a gente vê eles tratarem os irmãos desencarnados, mesmo que sejam obsessores, de uma forma, eu considero, desrespeitosa, como se fosse é do mal, tipo, tem que ser escorraçado, tem que ser condenado. Quem somos nós para julgar, né? Então, aquele irmão obsessor, talvez, ele pode estar meu obsessor agora, mas eu já fui obsessor dele em outras eras. Então, ele é um ser que está caminhando para um lado oposto da luz, mas uma hora ele vai ver que não tem saída, vai ter que voltar. Então, a gente não é melhor que ninguém. E a gente não é pior que ninguém. Ele é mais um irmão, e nem aquele ser, por mais negativo que seja, ele é um irmão. Perante o Criador, ele é um irmão. E a gente não tem nada mais, a gente não é melhor nada que ele, e nem pior. Então, a gente não precisa ter medo, porque se a gente está fazendo aquele trabalho, ele chegou até ali, a gente tem que conversar com ele, né? E a conversa é franca. Só, foi trazido até aqui para a gente conversar. E aí, claro, a gente tem um amparo espiritual que nos dá as diretrizes o que fazer com esse irmão. Mas só para dizer que ele não pode ser escorraçado, é capiroto, é diabo, é não sei o quê. Cara, as escolhas dele é problema dele. Quantos milênios talvez a gente também não andou naqueles caminhos? E aí? Quem é que se lembra? Ainda bem que a gente não lembra, né? Que não tem santinho aqui. Não vem com esse papo de santinho, que não tem santinho aqui. Senão a gente não estaria na Terra. A gente estaria em outro lugar. E o terceiro passo é praticar. Aí já vem para a prática, né? A gente lá começar, pode passar. E aí a prática é isso aí, vem pro centro, com bem claro qual é o meu propósito, está aqui, o que eu vim fazer aqui. Focado em servir, focado em se entregar à espiritualidade, fazer o que é necessário, não fazer o que eu tenho vontade. Porque existe hierarquia, né? E a gente está lá embaixo da hierarquia, vocês se lembram, né? Os encarnados lá da hierarquia de trabalho são os últimos. Acima de nós tem um monte. Então, a gente está ter claro, o propósito de estar ali é muito importante. Fazer essa pergunta antes de vir. Importantíssimo. Para não permitir que o ego venha para o trabalho. Eu gosto de dizer que o ego tem que ficar em casa dia de trabalho. Tem só tu, só o divino dentro de ti. O ego não precisa vir. Porque senão vai atrapalhar, vai abrir brecha, e aí dá mais trabalho para os que estão focados na caridade, focados no trabalho.
E aí, tá, quais são os trabalhos? O que a gente pode fazer no centro apométrico? Posso entregar ficha, posso ficar de ancorador energético, posso aplicar energia, eu posso ser o médio de passagem, eu posso conduzir espíritos, conversar, alguns chamam de doutrinador, eu não gosto de usar esse termo, porque a gente não doutrina ninguém, e nem gosta de ser doutrinada, né? Então a gente conduz, conversa, encaminha, né? Pede para a espiritualidade encaminhar. Então cada um tem uma função, e eu acho importante que todos saber que eu gosto de dizer que uma equipe apométrica não tem aquele lá é o bambambam, ele é o bom, ele é o médico que dá passagem para espírito superior e para os trevosos mais maus e aquela coisa toda, né? E aquelas comparações. Mas não existe um mais importante, todos são importantes. Num time de futebol, o goleiro não é mais importante que o atacante, o centroavante. Todos são importantes, né? Cada um tem uma função. Então, se é só entregar ficha, precisa de alguém para entregar ficha. Se é varrer o chão, também precisa. Tudo tem uma importância. E é importante também que numa equipe, na minha concepção, todos aprendam a fazer todas as coisas. Na minha concepção, né? Não sei como é que vocês fazem aqui, mas eu gosto que todos aprendam a fazer todas as coisas. Claro, a gente sabe que a gente tem habilidades mais para umas coisas do que para outras, mas a gente não custa nada experienciar ali, né? Não custa nada. Aprender não custa nada. Tá, pode passar. E agora chegando na mediunidade. Alguém tem alguma pergunta sobre a apometria? Alguma coisa que não concordou? Que gostaria de acrescentar? Posso ter me esquecido de muita coisa, porque o assunto é muito amplo. Então, falando de mediunidade. Mediunidade, todos nós somos médiuns. O que é mediunidade? É ser um intermediário desse plano, dessa dimensão com as outras dimensões. As dimensões do espírito, quarta, quinta, sexta, todos somos. Não, mas eu não sinto nada. Mas não importa, tu é igual, tu é médium, mesmo não sentindo, tu é. Porque se tu pega uma mãe, eu não sinto, eu sou uma porta, não sinto nada. Tudo bem, pega essa mãe, o filho mora lá no outro lado do mundo, ela faz uma oração com fé, o filho está meio doente, ela faz uma oração com fé, chega lá. Ela é médium. Como é que chegou lá essa oração? Né? Por WhatsApp? Ela comunicou com as outras dimensões e a gente está todo momento se comunicando. E é importante agora que essa era que a gente, nesse momento planetário que a gente está vivendo, cada vez mais vai aflorar a mediunidade de todo mundo. E aí que vem os grandes impasses, né? Porque muitas pessoas vão se desesperar, muitas pessoas cheias de crenças limitantes, que não aceitam nada da espiritualidade, já está acontecendo, né? Pessoas tomando muitos remédios para adormecer todas essas questões. Então, por quê? Mas, e aí que está a mediunidade, é muito autoconhecimento. Eu tenho uma mediunidade bem aflorada. Tu escolheu esse caminho antes de vir. Mas não quer dizer que, tu pode, eu não tenho outra escolha? Tem outra escolha. Eu preciso trabalhar num centro? Não precisa. Pode lhe ajudar de outras formas. Só que tu precisa te conhecer a tua mediunidade. E aí, tu vai escolher um novo caminho. Não quero trabalhar em centro nenhum, tudo bem. Só que o autoconhecimento não tem como tu fugir. Isso é inevitável. Mas a gente não querer trabalhar é uma opção nossa. Mas lembrando que tudo são escolhas nossas, né? Bom, então falando da mediunidade, eu vejo ela como uma ferramenta de servir à espiritualidade. Servir ao próximo. Eu vejo ela como uma ferramenta. E quando eu digo uma ferramenta, o que é? Eu gosto de fazer uma analogia que eu digo, eu sou uma chave de fenda na mão de um mecânico, na mão de um engenheiro. Mas eu tento ser uma chave de fenda boa.
né, que coloca um parafuso ali, ela aperte, né, não uma chave de fenda, não estou dizendo isso, mas é só isso, é uma ferramenta. E claro que a gente está ganhando muito com esse servir, né? A gente está ganhando, a gente está se autoconhecendo nesse trabalho de servir. Ó, e na questão da mediunidade, às vezes a gente, pessoas que são muito, vamos dizer, razão, às vezes, querem entender tudo. Tem coisas que fogem do entendimento, porque o conhecimento da mente, o conhecimento é limitado, e às vezes o conhecimento daquela pessoa é limitado. Então o racional dela cabe num prato, mas aí a gente está falando de consciência, a gente está falando de espírito, e aí é do tamanho dessa cidade, vamos dizer. E às vezes a pessoa quer entender tudo. Não, tem coisas que internaliza e vivencia. O entendimento vem com o tempo, mas internaliza e vivencia. Ah, mas tem medo. Mas chega para perto das pessoas que tu confia. Chama para perto dos espíritos que tu confia. E vivencia. E as coisas vão sendo mostradas. Porque aquela pessoa que quer entender tudo fica ansiando, né? E ela acaba ficando presa ao querer entender, ao racional, e acaba não saindo do lugar. E acaba se prejudicando por isso. Então, através da mediunidade, é muito importante a gente cultivar essa proximidade com a nossa hierarquia espiritual, nossos mestres, mentores, guias, guardiões. Isso é importantíssimo. Eles vão nos dar uma sustentação para a gente viver no dia a dia bem, bem legal. E isso eu gosto de fazer uma comparação como se fosse uma amizade. E é uma amizade. E a gente cultivar essa amizade. Nem aquele amigo lá do tempo do colégio. Aí tu nunca mais viu, né? Aí tu te empenhou lá, furou o pneu lá na faixa, tu liga pro cara. Ô fulano, achei aqui no Facebook, tu nem telefone dele que não tinha, te achei aqui no Facebook e tal. Não pode me socorrer aqui? Agora tá fulano no tempo do colégio. Cara, não posso. Não cultivou aquela amizade para te quebrar esse galhão aí. Mas aquele amigo que está todo dia em contato, vai mandar um WhatsApp, aqui, eu estou empenhado aqui, não, estou indo aí. Tu está cultivando essa amizade. E com os amigos espirituais é a mesma coisa. E rapidamente tua mente faz a ligação, chama no WhatsApp eles e eles vêm correndo para o que precisar. Então, quanto tem uns que a gente tem mais afinidade, e aí é mais fácil, tudo fica mais fácil. Não, Lili, não queres falar alguma coisa, Lili? Não queres dar alguma coisa? Não? Então tá. Não quer perguntar? Perguntas? Quer perguntar alguma coisa? Então vamos lá. E aí, falando da mediunidade, no uso da mediunidade, a utilização da mediunidade num trabalho apométrico, é um exercício, né, de auto-amor, cuidar de si, de autoconfiança. E quanto mais auto-amor e mais autoconfiança a gente tiver conosco mesmo, melhor vai ser o nosso trabalho com a nossa mediunidade. E aí a gente começa a confiar mais no que a gente está fazendo, não fica se duvidando tanto de si. Porque se vocês perceberem, duvidar de si, talvez a raiz é muito mais lá atrás. E isso tudo faz parte do autoconhecimento. Então, à medida que chega, bom, não sei o que precisa fazer.
E aí não é querer ter o controle de tudo. Trabalho espiritual, trabalho com consciência, não tem controle. É justamente, a gente é um instrumento. Quem tem controle é o engenheiro que está com a chave, que está com a mão na chave de fenda. A gente é só a chave de fenda. Então ele vai apertar mais ou menos e a gente vai se adaptando, vai aprendendo. É para isso que a gente está. E para ter mais amor, mais autoconfiança, a primeira coisa é eliminar medos e culpas. Viram que eu bati bastante medo e culpa, medo e culpa. É isso que baixa a vibração. E aí tudo fica difícil, com medo e culpa tudo fica difícil. Então a gente, e todo mundo tem isso. Todo mundo. Ninguém não tem medo e culpa por alguma coisa. Mas a gente vai trabalhando, como eu disse, né? Vai botando fora, não serve mais, vai botando. Cada dia, é um trabalho diário, contínuo. Não precisa ter pressa. Não é corrida de 100 metros, é maratona. Vai fazendo, vai fazendo. E tu vai sendo ajudado e tu vai confiando cada vez mais em ti, confiando mais na tua hierarquia espiritual e as coisas vão acontecendo. E para isso tudo que eu falei, não tem como hoje explorar aquele assunto ali que eu deixei ali para o final. Para isso é preciso trabalhar os 3 pilares básicos. Para se libertar das culpas, dos medos, a gente precisa trabalhar os 3 pilares, que são a coragem, a fé e a autoaceitação. Sem esses 3 pilares, dificilmente a gente consegue se libertar das culpas e dos medos. Então, lá no nosso grupo de estudo, a gente bate bastante nesses 3 pilares, porque é uma ferramenta que sempre tem que andar junto esses 3, porque é coragem para tu enfrentar as tuas próprias sombras, para olhar para ti mesmo, precisa de coragem para enfrentar o mundo, para sair na rua, ir trabalhar, tudo precisa coragem, né? Para um novo desafio precisa coragem. A fé, quando eu digo fé, não é fé externa, é fé em si mesmo. E a fé é quando te falta coragem. A fé é aquela que te dá um cutucão na costela, vai. Te tranca e a fé te dá um cutucão, vai, aí te empurra. Então, quando tu tem fé, tu acredita no que tu não vê. E aí tu vai. E autoaceitação. Aceitar quem a gente é. Aceitar. E a gente aceitando quem a gente é o primeiro passo para conseguir aceitar os outros. Se a gente não se aceita, dificilmente a gente vai aceitar os outros como eles são. E todos nós temos uma história bem longa. E muito tortuosa também. Mas a gente tem que se aceitar a si mesmo. Se acolhendo, curando. Olhando como a gente é. Sem tentar mascarar, né? E isso é um processo. Acho que pode passar. Esses são um pouco dos seres que